Mas a manchete eu tenho aqui o advogado Dr. Carlos Eduardo Ambiel na ponta da linha, como era dito antigamente no rádio esportivo brasileiro. A manchete o São Caetano pode voltar na marra via judicial para a primeira divisão do futebol de São Paulo. Isso aí é um exagero, doutor Carlos Eduardo Ambiel, ou é isso mesmo, hein? Boa tarde. Oi, Milton, boa tarde, você e seus ouvintes. O que nós estamos buscando judicialmente, Milton. A gente está patrocinando uma ação por um torcedor do clube que não se conforma com a solução que foi dada pela Federação Paulista a partir do momento que houve a fusão do Red Bull com o Bragantino e um dos dois times não pôde mais disputar o Campeonato Paulista da Série A1. E aí a federação estabeleceu um critério que um desses times seria rebaixado, ficando apenas um dos times, né, que é o controlado pela mesma empresa. E aí ela fez uma interpretação que acabou subindo o terceiro time melhor colocado da Série A2, ao invés de cumprir o regulamento e manter a regra inicial que só 2 times seriam rebaixados, o que faria com que o penúltimo colocado, São Caetano, por conta da queda do Red Bull pela desistência, não devesse cair. E estamos buscando no judiciário que se cumpra o regulamento. E devemos ter uma decisão nos próximos dias do Tribunal de São Paulo que defina essa questão para ver quem tem razão, se é a federação ou se é o torcedor buscando o cumprimento do regulamento. Mas isso, caso o senhor obtenha êxito no Tribunal de Justiça, o São Caetano, querido azulão, que todo mundo tem uma lembrança muito boa daquele time do Jair Pisserni, o São Caetano, então, via judicial, ele volta à primeira divisão para jogar com Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, etc. É isso? Essa é a pretensão. Só para que os ouvintes entendam, se o campeonato terminou ano passado e os 2 times foram rebaixados, porque ficaram nos dois últimos lugares, foi o São Bento de Sorocaba e o São Caetano. E os 2 times que ascenderam foi a Inter de Limeira e o Santo André. Esse era o resultado de campo que seria o normal. Acontece que depois que o campeonato acabou, 2 times que estavam na Série A, tanto o Bragantino quanto o Red Bull, se fundiram numa operação e passaram a ser controlados pela mesma empresa. E isso não é permitido. Então a federação tinha um problema, ela não podia ter 2 times na mesma divisão, e um deles optou em sair da divisão da Série A1 e ser rebaixado. Então o Red Bull foi para a Série A2 e o Bragantino ficou na Série A1. Com isso, mais um time caiu para a segunda divisão. Então passaram a ter 3 times sendo rebaixados. Mas o regulamento do campeonato do ano passado apenas dizia que 2 times seriam rebaixados e 2 times subiriam para a Série A1. Como surgiu um terceiro time, que passou a ser rebaixado porque desistiu de jogar a Série A1, deveria ser dada uma solução. O que fazer então? Cai o Red Bull e o último colocado para cumprir a regra dos 2 que iriam cair, ou muda a regra e cai em 3. A federação optou por uma interpretação de que deveria mudar a regra e cair 3 times, e com isso subirem 3 times. E o Água Santa é o time que era o terceiro colocado da Série A2 ano passado, e com isso ascendeu para a Série A1. Na nossa interpretação, e a partir de uma demanda de um torcedor que nos procurou, se aplicou incorretamente o regulamento. O regulamento jamais previa a possibilidade de 3 times caírem e 3 times subirem. Ao fazer isso, a federação está descumprindo o próprio regulamento que ela criou. Então, para dar uma solução para algo que não estava previsto, ela mudou o regulamento, e a lei não permite que o regulamento seja alterado depois que o campeonato comece. Essa é a grande questão. Então, o que se busca é que se cumpra o regulamento, ou seja, caiam 2 times e subam 2 times. Como um dos times que está caiu porque desistiu de disputar a Série A1, só poderia cair mais um. E esse mais um é o último colocado, que foi o São Bento de Sorocaba. Portanto, o penúltimo colocado, o São Caetano, não teria mais a necessidade de cair, porque já 2 times caíram para outra divisão. E com isso subiriam apenas os 2 primeiros da Série A2, que é o que sempre foi previsto no regulamento, ou seja, Inter de Limeira e Santo André. E nesse contexto, o Água Santa, que acabou subindo, mesmo ficando em terceiro lugar, não teria mais a vaga, e essa vaga ficaria com São Caetano. A disputa é esta, basicamente. Olha, doutor Carlos Eduardo Ambiel, o senhor é advogado, está cuidando da causa e o senhor está sendo muito claro. Eu confesso que levei um susto voltando de férias
Eu não sabia dessa possibilidade aí, não. Coitado de mim, quem sou eu, perto de um Sergei Kobrarbeck, de um doutor André Frois, grandes advogados, mas sabe-se que nessas paradas aí tem primeira instância, tem segunda, depois pode subir lá para Brasília, aquele negócio todo. E aí não atrasa tudo o campeonato, doutor? Olha, amigo, tem essa grande dificuldade dessas questões do esporte que são levadas ao tribunal, porque os tribunais judiciais, né, o Poder Judiciário, ele acaba tendo todo um rito processual que necessariamente gera demora. Então, os prazos para as respostas, as primeiras instâncias, segunda instância, terceira instância, de fato, a gente vivenciou aí recentemente, no ano passado, a informação de que finalmente o STF julgou a questão de quem era campeão de 87, da Copa União, lá em 87, que resultou na discussão sobre a taça. Não, e o Flamengo está recorrendo no Tribunal do Rio de Janeiro agora. Agora quer proclamar 2 campeões, tanto o Sport quanto ele, Flamengo. É o fim da picada. Essas questões, infelizmente, o ideal não é que elas cheguem ao judiciário comum, porque isso acaba gerando demora. Mas nesse caso específico, o que a grande dificuldade é que o torcedor não tem acesso à justiça desportiva para poder buscar na justiça desportiva a aplicação correta do regulamento. E o torcedor que acompanhou o campeonato e acreditava que o regulamento deveria ser cumprido, quando a própria federação, numa interpretação bastante questionável, cria uma regra, né? Porque a federação criou uma regra em setembro do ano passado para cuidar desses casos, que antes não havia previsão nenhuma, se 2 times passassem a ser controlados pela mesma empresa, porque isso não havia no futebol paulista. E aí se estabeleceu numa resolução de setembro do ano passado que quando isso acontecesse, um dos times seria a equipe A, outro seria a equipe B, e a equipe B deveria não jogar a mesma divisão da equipe A, porque não se admitirá 2 equipes jogando a mesma competição controladas pela mesma empresa. Pois bem, nenhum problema, perfeita a decisão da federação. Só que isso deveria valer dali para frente, né, a partir do momento que a regra foi criada. E a federação pegou essa regra nova e aplicou para o campeonato que já tinha terminado. E isso não é previsto no direito brasileiro. No Brasil, qualquer lei que seja promulgada vale dali para frente, ela não tem efeito retroativo. Como a federação fez isso, a justiça desportiva não foi acionada pelo próprio clube, e o torcedor não tem legitimidade para ir à justiça desportiva, porque esse é um tipo de solução mais rápida, só sobrou a ele o Poder Judiciário. Então nós estamos buscando, via medidas liminares, que o Judiciário dê uma decisão, antecipando um efeito de uma decisão futura, para que, liminarmente, se garanta ao São Caetano o direito de jogar a Série A1. Agora, se isso não ocorrer, o processo segue, e aí, ao final do processo, quando as partes se manifestarem e tiver uma decisão, caso se entenda que a federação tenha praticado uma conduta contrária ao regulamento, isso pode gerar aí direito à reparação de perdas e danos, não só dos torcedores que foram prejudicados, como do próprio clube, que ao ser rebaixado indevidamente perde aí cota de patrocínio, perde uma série de vantagens que ele teria. Então, o processo, obviamente, ele tem uma urgência que se tramita em liminares, mas é o que nós esperamos, porque acreditamos muito na tese, mas como a justiça comum ela tem um procedimento diferente da justiça desportiva, caso não seja das liminar, o processo segue e depois as consequências vão ser analisadas futuramente. O doutor, está claro, muito claro isso. Então está em primeira instância ainda, vocês estão pedindo a liminar para imediatamente entrar na primeira divisão se a federação não cassar essa decisão aí. Está na mão de que desembargador isso, hein? O senhor sabe? O senhor sabe, é claro. Eu sei. O processo começou, a gente entrou na primeira instância ainda em dezembro, caiu aqui em São Paulo uma das varas, o juiz na autoridade, embora tenha analisado muito bem o caso, tenha se sensibilizado muito com a nossa conversa, mas acabou não dando a liminar, entendendo que isso era uma discussão bastante grande em relação aos critérios e preferiu ouvir aí a federação antes de tomar uma decisão. Então nós recorremos ao Tribunal de Justiça. E agora caiu na 5ª Câmara aqui de São Paulo. Nós estamos esperando uma decisão dos embargadores da turma aí para essa semana, porque o campeonato começa a semana que vem, então há uma questão urgente. Mas o processo já está em segunda instância, e embora depois das liminares o processo
processo normalmente correrá na primeira instância para que se tenha uma sentença de mérito depois. O que nós acreditamos, no entanto, é que há bons argumentos para uma liminar e esperamos que o tribunal sensibilize, porque o mais importante disso tudo é que o regulamento não poderia ter sido alterado. O regulamento era muito claro de que 2 times cairiam e 2 subiriam. E na prática o que aconteceu foram que 3 caíram e 3 subiram. A federação não tinha uma regra, mas o que ela não poderia é criar um sistema que mudou o regulamento anterior. E aí, contra isso que nós estamos postulando aí judicialmente. Eu nem sei se o Poder Judiciário está em férias, mas pelo menos sabe-se que liminar independe de férias, né? Porque tem sempre um desembargador de plantão, não é assim? Além de ter o desembargador de plantão, o Judiciário já voltou ao trabalho, né? Desde o dia 6 agora de janeiro, a gente entrou com o recurso no próprio dia 6, quando retomou as atividades. Esse processo demorou alguns dias para ser distribuído, mas já está com o desembargador relator para a tomada da decisão. Então a gente acredita que nos próximos dias alguma decisão haverá, positiva ou negativa, mas alguma decisão haverá. Vamos aguardar. Dr. Carlos Eduardo Ambiel, o senhor é parente daquela moça que fazia o sabonete do Gugu na banheira, Luísa Ambiel? Porque Ambiel é um nome, family name, muito raro, né? Ambiel é um sobrenome suíço, de uma família que vieram da Suíça e residem aqui na região de Indaiatuba, minha família do meu pai, e a Luísa, eu sei da história, ela foi casada com alguma pessoa da família distante, eu não a conheço e se separou e ficou com o sobrenome. Não é a minha parente, nem a conheço, mas a família é descendência de suíços. Desculpe a brincadeira, tá bom, doutor? Imagina, problema nenhum, sem problema. Um abraço pro senhor e Muito obrigado. Bom ano, hein? Boa tarde, um abraço. Muito obrigado.